Mesa esportiva da ESPN, debate sobre o desempenho do Corinthians jogando fora de casa. O Renato, se o Renato, a temporada está começando, o Renato tá, para ele não está devagar, né? Dentro do ritmo que ele pode jogar, não está. Então no jogo em casa, quando jogou em casa e venceu, você vê o Corinthians ajustado para ter o Renato num lado do campo. Você não pode pegar o Renato e ele ficar circulando porque ele não tem mobilidade hoje para fazer isso. Mas ele muda o jogo do Corinthians. Tanto que aquele primeiro gol do último foi o Água Santa, né? Né? A bola do Renato para o Fagner, para o Yuri Alberto. É um baita gol, porque é uma bola longa do Renato. É um gol da técnica. Um domínio magnífico no peito do Fagner. Um cruzamento espetacular na cabeça do centroavante e gol. Aquilo é uma realização técnica no mais alto nível. É como dar ao jogo mais disso o tempo todo. Quantas vezes você vai ter isso no ano? Exato. Acho que tem essa pergunta. Porque o também. Renato, ele tem uma limitação. Então você tem que ajustar o time para ter o Renato num setor do campo, que é importante tê-lo na equipe, mas não é um jogador de movimentação. Você monta um time com losango, por exemplo, o Renato é o primeiro, atrás dos dois atacantes. Ele não vai fazer esse papel. Ele tem o setor mais delimitado. Então você tem que pensar no Renato e ajustar a equipe para ter esse talento. Mas tem limites. E uma tentativa do Fernando de ter Yuri Alberto e o Roger Guedes mais próximos, e não o Roger aberto. Então, isso com o Romero é um outro jogo. Sem o Romero, você tem esses dois com um quarteto. Mas aí tem que tomar cuidado para ter uma ultrapassagem, uma jogada nas beiradas, que é a liberação total do Fagner, como não havia com o Vitor Pereira, porque você tem um quarteto no meio de campo. Então vamos ver como é que vem no clássico contra o São Paulo. É isso. Deve ser uma versão, para mim, desse Corinthians. Com os dois atacantes, com talvez volte Fausto Vera, que não vai voltar ainda agora. Com 3 jogadores só de pegada no meio? Não, pode ser Renato voltando para fazer um quarto? Pode ser Duqueiroz, pode ser Maicon. Não, porque se tiver se tiver Renato, Roger e Yuri Alberto, um dos 3 tem que vir fazer esse quarto jogador no meio campo. O Renato jogou assim do lado esquerdo, voltando. Se o Renato, a atuação do Renato é limitada. Porque é o seguinte, se ele tem um trio, a volta dele tem um desenho. Se ele é parte do trio, o time vai ficar exposto. Perfeito. Então, para ter o Renato contra equipes grandes e contra equipes pequenas em casa, contra um grande fora, onde fora é que você tem muita dificuldade. Eu não vou botar um jogador de velocidade porque vou jogar atrás. Tem várias maneiras de jogar. Agora, o que eu não vejo é segurança, consistência, aquele time que você fala, se colocar esse time em campo, vai dar certo. Isso o Corinthians não Você vai domingo ao Morumbi, professor Calçade? Não sei a minha escala, é só sabendo da escala, mas acho bem difícil. É um jogo bom de se assistir. E eu até conversava com eles aqui. Pretendo estar lá. Com eles aqui no sábado. Você quer sobre o Corinthians, a possibilidade do Lázaro até mudar um pouquinho o jeito dele trabalhar e de repente mirar o Fábio Carille. Eu acho que a temporada vai forçar isso. E tentar a minha teoria. O Corinthians armado de trás para frente. Eu acho que a temporada... Primeiro arruma a casa. Aliás, o Corinthians viveu isso lá atrás também com o Mano Menezes. Né? Quando caiu para a segunda divisão, o Mano Menezes conduziu um longo processo que partiu de arrumar a defesa que tinha o Chicão e o... William, que veio do Grêmio, exatamente. Os dois zagueiros e tal. O Alessandro veio. Castan. Assim, né? Fechou ali, o Castan foi depois mais para frente. Mas fecha aqui bonitinho, os volantes e tal, não tomar o gol, beleza, e depois a gente vê o que faz para sair. Eu vejo vários jeitos do Corinthians jogar mais parecido com esses times que você citou, do Mano, do Carille, do que vejo da maneira como ele tem tentado, o que tem sugerido que o time vai ser ao longo da temporada. Porque o Corinthians pode jogar com meio campo com jogadores mais rápidos pelo lado com um pouco mais de saída. O Corinthians pode eventualmente, quando o Renato não estiver bem, fazer um meio campo mais consistente, jogar com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, aí você desobriga o Roger Guedes a voltar tanto. Né? Você pode jogar com um time que circula mais a bola, dependendo de quem estiver no meio campo. Você pode fazer várias coisas ali. Eu não sei como o Corinthians vai lidar com a temporada se tiver, por exemplo, 3 jogadores de marcação e o Renato
meio campo, mais o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Pode ter um jogador que fez esse papel no meio de campo outro dia. Acho que foi contra o Água Santa. Você tem o Roger e o Yuri, e teve o Adson. Esse faz o quarto. E o Adson, ele era a mobilidade no campo que o time não tem. Embora você encontrasse... Era Renato e Adson ali, né? Se tivesse o Renato... Não dá pra, são jogadores diferentes, né? A mobilidade que tem o Adson não tem o Renato, o jogo que tem o Renato não tem o Adson. Sim. E ali naquela situação, eles eram complementares. O que um tem, o outro oferece diferente do outro lado. Mas o Adson, ele é um jogador de... Ele estava onde a bola, ele acompanhava a bola. Sem a bola, o lado direito era dele, Renato, o lado esquerdo, 2 volantes. Você pode ter Edu e Maicon, pode ter Fausto Vera, Edu, e pode também não ter o Renato Augusto, pode ficar o Renato Augusto no banco. Depende, se ele não tem condição de jogar 90, ele pode. Contra o São Paulo, fora de casa, esperando um pouquinho mais, se ele tem o Adson, que é um jogador que tem essa mobilidade para marcar e para acelerar, ele tem uma ligação com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes. Pode ser. Vamos ver o que passa na cabeça do Fernando Lázaro, do ponto de vista físico e também tático. Se o físico determinar que o Renato deve ficar no banco, o Adson pode ser que apareça nessa equipe. Corinthians e sua diferença de aproveitamento em jogos fora e dentro de casa, que é algo absolutamente marcante. Começa 2023 do mesmo jeito que foi 2022. Olha lá, aproveitamento do Corinthians dentro de sua casa, desde o começo de 22. 70% de aproveitamento com esses números. 70%. Guarde esse número, guarde este valor. Corinthians, fora de casa, desde o ano passado, 37%. Basicamente metade, um pouquinho mais que isso. 9 vitórias, 15 empates e 14 derrotas. E parece ser... Agora no começo de 2023, é claro, o recorte é bem pequenininho, mas parece ser o calvário do torcedor corintiano novamente. O jogo contra a Inter de Limeira, eu acho que não deveria entrar na estatística, porque é um negócio que foi tão ruim que é melhor nem entrar para a estatística. É mesmo? Foi assustador. Mal-humorado também. Não. Tem coisas que... Gostoso com o futebol. Posso falar para o torcedor corintiano, estar no caminho certo, isso foi uma maravilha. Não houve. Por uma série de aspectos, né? O gramado também estava horroroso e tal, mas, sim, são Corinthians diferentes, né? E eu não consigo ter eu não tenho muita elasticidade para imaginar um Corinthians vencedor no ano 2023. Eu tenho notado com isso aqui no programa. Com esse time. Você pegar, por exemplo, a defesa, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio, Santos, só aí você tem uma média de idade gigantesca. Sim. Então essa defesa não se sustenta ao longo da temporada. O Corinthians hoje tem 3 zagueiros. Tem o Gil, Balbuena, o Bruno Mendes e um garoto que acaba de renovar o contrato com ele, que é o Caetano. Sim. Mas você não sabe ainda o que vai ser. Se tem um amarelo, uma contusão, ele passa a jogar. E a gente viu com o Vitor Pereira, na temporada passada, o que as contusões fizeram com o Corinthians. Claro que lá na Bomboneira, o torcedor vai lembrar da classificação heróica, não do nível de desfalque, de contusões que a equipe teve. Então, hoje, a menos que venham contratações, mas então, contratações significa também um investimento num dinheiro que o Corinthians não tem. Isso precisa ficar claro. Né? Não é só sentar e pedir, como o Vitor o tempo todo está falando, dívida. Chega uma hora que o torcedor tem que pensar nisso também, porque ela chega num ponto que ela inviabiliza todo o sistema de funcionamento do clube. Então, hoje eu não vejo, por exemplo, jogadores de beirada, de campo. Veio o Romero agora. Mas quais são os jogadores? Veio o Adson, Romero, Mosquito ainda tem um tempo para voltar, mas são esses jogadores que vão levar o Corinthians a disputar títulos? Não. Então, o torcedor, uma coisa é disputar títulos, que a gente, quando fala de Flamengo, de Palmeiras, eu incluiria o Atlético Mineiro se inserindo nessa briga. Agora, eu não vejo o Corinthians, vejo o Corinthians mais perto do tecnicamente superior, mas como classificação, não vejo tão distante de São Paulo. Pensar que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, não dá. Vai disputar mais uma vez a final da Copa do Brasil hoje, tá? Com o elenco de hoje. Dá lá em outubro, em agosto, não sei. De repente, pode ter vendido todo mundo, pode ter contratado todo mundo, pode ter contratado o treinador, você não sabe.
o que vai fazer. Agora, este futebol apresentado foi um futebol inconsistente, muito frágil, que não leva o torcedor a ter esperança. Mas é cedo pra gente cobrar ainda desempenho, né? Muito pouco tempo da temporada, né? Não, mas é perspectiva, acho. mas O Calçado tá falando em eu acho que é perspectiva. só A minha questão é a ideia de jogo e aquilo que o Corinthians tem tentado fazer. Isso eu exatamente. tenho dúvidas. Por aí. de jogo a gente pode Porque avaliar. você cobra certo? do Palmeiras, você cobra do São Paulo, você cobra do Flamengo. Eu tô com calça, porque quando Também, você olha pro jogo contra a Inter de Limeira, a gente estava aqui no sábado, né, Léo? Sim. Até fazendo linha após o jogo. Eu assisti, foi ótimo o programa. O programa, que bom. O jogo. A Eu gente também assisti. O programa, tava no samba? Programa ou jogo? Não, assiste depois. o programa certamente. Eu assisti tem porque eu reprise, estava aqui sabia disso, eu apresentando. sabia disso. Se você largou o samba para ver a reprise do Linha, muito obrigado pelo Não, carinho. preciso mas reprise do na sua Linha e de folga. outros programas da casa também. O que acontece é que é a ideia, não é o placar, não é o fato de ser início de temporada. Chiatos. É que quando você chama aquela tela do desempenho fora de casa, não, mas é porque é fora de casa, é início de temporada, quando ajustar. O Corinthians tem um perfil de elenco que vai ser muito mais comum do que o torcedor pode imaginar você não ter a formação principal. A sua linha de defesa tem uma idade avançada. O Renato, por mais que se cuide, que tente, ele tem um limite de participação, e ele já falou isso abertamente, ou quando ele precisa emendar uma sequência muito grande, é sempre com 60 minutos, pouco menos de 70. Então, o Corinthians vai ter o time que não é o principal muito mais vezes do que imagina. E esse time que não é o principal, que é o que a gente vê que não funcionou ainda no Campeonato Paulista, é a questão de ideia, não é resultado. É a questão de ideia. Você não conseguiu ver ideia, porque o campo estava horroroso, é Campeonato Paulista, é início de temporada. Só que eu acho um pouco inconcebível você terminar um jogo e falar que a Inter de Limeira jogou mais bola que o Corinthians. A Inter de Limeira com menos posse, um campo ruim, com muito menos qualidade técnica, jogou mais bola que o Corinthians. A gente teve uma cabeçada do Gil. Os dois jogos fora de casa, o melhor do Corinthians foi o Cássio, né? Então, assim, até quando a gente vai chegar? Em que temporada a gente vai chegar? Porque o Cássio salvou. E não é estadual, não. É a ideia, o que você falou da ideia, é o desenvolvimento. Pega o primeiro jogo, tem o hiato ali de segundo jogo em casa, campo ótimo, Maicon, Renato, ajustado. Com o Vitor Pereira, a bola não circula. O Vitor Pereira, a história era parecida. A bola não circula, não movimenta, não tem uma aproximação, não tem uma construção. Mas tem jogadores para movimentar a bola. Quando a Inter É justo que se precisa fazer. retrai, quando a Inter se retrai, o Corinthians não tem ideia do que fazer com a bola. Porque aí fica passo pro lado, passo pro outro. eu acho Zagueiro que pro lateral, lateral pro zagueiro. a questão Zagueiro pro é lateral. essa. Então, assim, isso preocupa quando você olha pra temporada, não é Campeonato Paulista até falando. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.